todos bem-vindos, os encarnados, os desencarnados, a esta casa de oração. Vamos fazer uma leitura, então, para nos harmonizarmos. Desse livrinho, Sinal Verde, de Francisco Cândido Xavier. Hábitos infelizes. Despegar tampinhas ou cutucões a quem dirige a palavra. Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. Estender boatos e entreter conversações negativas. Falar aos gritos. Rir descontroladamente. Aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade. Escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros. Comparar comunidades e pessoas espalhando pessimismo e o desprestígio. Fugir da limpeza. Queixar-se por sistema a propósito de tudo e de todos. Ignorar conveniências e direitos alheios. Fixar intencionalmente defeitos e cicatrizes do próximo. Irritar-se por bagatelas. Indagar de situações e lições cujo sentido não possamos penetrar. Desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias. Contar piadas suscetíveis de machucar os sentimentos de quem ouve. Zombar dos circunstantes ou chicotear os ausentes. Analisar os problemas, seja de quem seja. Deitar conhecimentos fora do lugar e condição pelo prazer de exibir cultura e competência. Desprestigiar compromissos e horários. Viver sem método. Agitar-se no instante, comprometendo o serviço alheio e dificultando a execução dos deveres próprios. Contar vantagens sobre a desculpa de ser melhor que os demais. Gastar mais do que dispõe. Aguardar honrarias e privilégios. Não querer sofrer. Exigir o bem sem trabalho. Não saber aguentar injúrias ou críticas. Não procurar dominar-se explodindo nos melhores contratempos. Desacreditar serviços e instituições. Fugir de estudar. Deixar sempre para amanhã a obrigação que se pode cumprir hoje. Dramatizar doenças e desabores. Discutir sem raciocinar. Desprezar adversários e reclamar dos outros aquilo que nós ainda não conseguimos fazer. Pedir apoio sem dar cooperação. Condenar os que não possam pensar com nossa cabeça e aceitar deveres e largá-los sem consideração nos ombros amigos. André Luiz. Agora vamos passar para as preces com nossos momentos. Então, novamente, uma boa noite a todos. Sintam-se todos acolhidos nessa casa de Francisco. E agora, então, convidamos a todos, vamos fazer a nossa prece. E vamos, então, rogar a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso amado amigo e companheiro de todos os momentos, e esses amigos espirituais que estão sempre conosco, trabalhadores incansáveis pela causa, trabalhadores do bem, esta família
sob a tutela do nosso patrono espiritual, nosso Pai Francisco, que possamos aqui receber as bênçãos do alto, que possamos sentir as vibrações de paz e de amor neste ambiente de oração, que possa fazer bem à nossa mente, ao nosso corpo, ao nosso espírito. Todos os problemas ao qual aqui chegamos e que possamos nos sentir melhores. E que essa luz possa se externar não só aqui dentro, se externando ao bairro, aos nossos vizinhos, a todos aqueles que estão enfermos, que estão nos vícios, que estão desempregados, que sofrem inúmeras situações, que possam receber o amparo divino, tendo fé em Deus para a solução dos seus problemas. E quando Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que possamos ter muita fé e muita confiança nesses dias turbulentos, que os amigos espirituais possam fazer com que essa luz se espalhe à cidade, aos hospitais, aos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nos manicômios, em todos os lugares de sofrimento, de amparo, que possam receber o alívio para as suas dores, principalmente as dores espirituais, e que abençoe e ilumine o nosso país, a todo o nosso orbe terrestre, que possamos ter paz aonde há fomentação ainda de guerra, aonde há pestes, há calamidades, que possamos ter muita paz, confiança no nosso Mestre Senhor Jesus, que Ele é o governador desta embarcação, deste nosso orbe terreno, que possamos depositar nele, pois Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe aquilo tudo que estamos passando, por que estamos passando, e que devemos ter confiança, ter fé, ter perseverança em um futuro melhor, em um mundo melhor, e que começa dentro de cada um de nós, dentro dos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade da noite, e que os benfeitores amigos inspirem o nosso irmão facilitador da noite, que seja feliz com o tema do Evangelho, que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, a mensagem para todos desta noite de hoje. Que assim seja. Então é com enorme alegria e satisfação que temos nosso irmão Alvo novamente, da Casa Ponto de Luz de Esteio, que vai trazer, a gente propõe fazer uma sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje ele vai trazer então para nós o capítulo 23, no item 1. Tá? O tempo é todo seu, fica à vontade. Novamente, mais uma vez, boa noite. Sejamos bem-vindos a essa nossa casa de oração, onde viemos buscar aqui o esclarecimento para o nosso melhoramento. Através da luz do Evangelho, desses ensinamentos a que o Pai nos envia através do Cristo Salvador, que assim nós conhecemos, que nos traz o esclarecimento através da racionalidade do ser. Jesus, quando vem à Terra, encontra-se eles ainda muito infantis e vai trazendo por parábolas o seu conhecimento. Vai explicando ao homem como criança a maneira de agir, de se portar, de ir se tornando cada vez melhor. Pois temos como premissa que estamos aqui neste orbe porque somos espíritos reencarnantes em busca do seu melhoramento. Todos nós que aqui nos encontramos em diferentes graus, mas todos ainda devedores com a lei, com o comprometimento do nosso Pai. Então, alguns com um pouco mais de dificuldade no entendimento da lei, outros com um pouco. Mas todos nós, pecadores, devedores, por algum motivo nós transgredimos essa lei do Criador e viemos buscar nas dores físicas, na reencarnação, o melhoramento do espírito, o melhoramento da envergadura moral, de nos tornarmos espíritos melhores a cada instante. Jesus, fazendo isso por parábolas, muitas vezes
para que facilitasse o entendimento do homem, contando histórias, contando fatos e assim sucessivamente. Jesus não nos deixa nada por escrito e todos os seus ensinamentos são trazidos de passagens de um para o outro, de um para o outro. Aquele aqui ouviu o Cristo, aqueles pois assim era denominado, assim era o desejo de trazer a boa nova que já estava anunciada. Quando chegamos no Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec se depara com o questionamento de muitos de nós quando lemos as Escrituras, a Bíblia Sagrada, melhor falando, temos ali algumas palavras que muitas vezes nos causam um certo desconforto. Como Jesus pode falar daquela maneira se ele falava somente em amor, paz, perseverança? E como ele pode falar muitas vezes, aqui tem aqui a palavra escrita, odiar? Como pode o homem ter que odiar a sua mãe, o seu pai e amar a Deus? E por uma linguagem muito pobre, ou melhor dizendo, uma linguagem com poucas significações para o entendimento, muitas vezes uma palavra servia para várias denominações dentro daquela frase. Então era algo de entendimento. Então fica difícil para nós, como não somos daquela época. E assim temos hoje na nossa língua aqui falando português, né? Falamos na verdade o brasileiro, né? Que é uma descendência da língua portuguesa, que é onde descende também o latim. Assim vemos várias descendências de linguagem. E isso vai trazendo certas distorções para aqueles que fazem a sua interpretação. Então interpretam a palavra e dentro da sua cultura, da sua língua, trazem mais próximo possível para o seu entendimento. Dito isso, quando a palavra é dita odiar, Allan Kardec busca um amigo. E esse amigo, conhecedor da língua do Cristo da época, ele consegue trazer a sua tradução hebraica, que é o odiar tinha, dentro daquele contexto, daquela fala, ele tinha uma significação de amar a menos. Então Jesus vai dizer que devemos amar a menos o meu pai, eu vou amar a menos a minha mãe, eu vou amar a menos o meu filho, e assim sucessivamente, o que é Deus. Ele coloca sempre o Pai em primeiro lugar. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E aí nós, como acreditamos e temos a certeza na espírita que somos espíritos reencarnantes, nós sabemos que dentro desse ciclo, como assim já dito em outra oportunidade, desse laço familiar, onde em algum momento nós nascemos filho, em outro momento nascemos pai, mãe, avô, dentro desses espíritos que nos acompanham nesse laço familiar, fica difícil nós denominarmos o que é realmente o sentimento amor. E muitas vezes misturamos esse sentimento amor com o sentimento da paixão. Dado muitas vezes a animalidade do corpo físico ainda e do sentimento, o instinto animal que ainda não está despertado, ainda não está esclarecido no verdadeiro amor. Isso causa uma grande dificuldade para o nosso entendimento. Mas o Cristo, o enviado, como tinha todo esse conhecimento, ele já sabia das nossas falhas de entendimento. E ele nos diz para não amarmos a mais os nossos familiares do que a Deus. Porque dentro desse ciclo nós não sabemos a qual dívida nós acarretamos com ele. Amamos sim aquele corpo físico no sentido de posse. Porque é o meu filho, é a minha mãe, é o meu pai. Nós tomamos para si no sentido físico, apegado, egoístico, dentro das paixões alimentares. Isso faz com que cause mal. Nós vamos entender a verdadeira lei. Não vamos entender a proposta de nós estarmos aqui. Muitas vezes, frente a um velório, a qual nós estamos nos despedindo do irmão por um breve tempo, que na verdade é um até logo, e nós vamos nos reunir novamente na vida espiritual, nós nos desesperamos. Nós choramos, nós blasfemamos contra Deus, nós xingamos, nós fizemos horrores
contra a lei, porque queremos aquela pessoa aprisionada no corpo físico, aonde nós temos o entendimento que o espírito se liberta e ali fica somente a matéria. O espírito retorna à casa do Pai, ele retorna livre das suas dores, das suas mazelas, mas nós nos apegamos de uma forma egoística que ele fique preso ao corpo físico, sofrendo as dores físicas e ao meu lado. Muitas vezes querendo que ele sofra ao meu lado. Porque o que acontece? Muitas vezes nós, enquanto temos a oportunidade, como assim nos ensina o Cristo, de amar ao próximo como a nós mesmos, nós perdemos a oportunidade de amar aquele próximo. E o próximo de nós, quem mais próximo que os nossos familiares, muitas vezes. E nós deixamos de amá-lo por uns instantes, mas no momento do retorno dele à pátria espiritual, nós queremos ele de volta. E nós queremos recuperar todo esse tempo que ali foi perdido. E aí nós não entendemos a lei do Criador. Esse detalhe importante que Jesus vai nos trazer na estranha moral, ele vai falar também que deixe que os mortos enterrem seus mortos. Porque quando esse irmão quer segui-lo, esse homem quer segui-lo, ele diz, espere, Jesus, eu quero segui-lo, mas preciso primeiro enterrar os meus familiares, primeiro fazer a cerimônia, sepultar, eu preciso me despedir daqueles que partiram. Jesus deixa que os mortos estejam em seu mortos, não se apegue àquilo, porque ali não se encontra mais o Espírito. O Espírito já se encontra em liberdade. Da mesma forma, daquele rico que encontra Jesus, Jesus, o que eu preciso para entrar no reino de Deus? O que eu posso fazer para me salvar, enfim? E Jesus diz, larga tudo, segue-me. E no entendimento desse ser, desse irmão que procurava o reino dos céus, o apego dele à matéria era tanto que ele não ia conseguir. Ele queria seguir o Cristo, mas ainda apegado à matéria. Óbvio que o mestre, por tamanha envergadura da sua evolução, ele viu naquele espírito o apego aos bens materiais e o testou para que ensinasse também aqueles que estavam à sua volta o desapego. Ele vai me pagar porque ele me deve, e nós nos apegamos às coisas materiais. Isso nos causa um aprisionamento. Esse aprisionamento às coisas materiais, que tudo é meu, quando eu parto e retorno ao plano espiritual, eu nada levo, a não ser aquilo que eu construí no meu pensamento. E essa construção faz com que eu fique preso àquele pensamento. Em outras palavras, se eu estou apegado ao meu lar, eu não vou deixá-lo de forma alguma, porque este é o meu lar. E por esse ser o meu lar, eu não consigo me desprender da minha família. Eu não consigo deixar nem de viver a minha vida espiritual, com a liberdade a que assim tem direito pelas leis divinas, mas também eu não permito que a minha família goze da sua liberdade, pois fico a influenciar muitas vezes com as minhas tendências e as minhas energias dentro do lar, pelo apego, por ainda amar mais o meu lar do que as leis de Deus. O que Jesus tenta nos explicar é Deus acima de todas as coisas, amar ao Pai acima de todas as coisas. Às vezes nós podemos ouvir porque assim, mas por que é tão difícil? Porque a primeiro momento nós estamos buscando respostas em nós, mas pela nossa fragilidade, pela nossa tendência de sempre nos defendermos, nós começamos a procurar o culpado externamente. Então, se hoje sofro, foi porque em algum momento alguma coisa aconteceu de errado. Se alguma coisa aconteceu de errado, foi naquele momento que fulano ou beltrano me fez aquilo. E muitas vezes fulano e beltrano nem fez, mas nós estamos linkando que, eu lembro que ele me olhou de tal forma. Eu lembro que aquela risada, eu lembro que aquela frase que ele disse para o amigo, não era para o amigo, era para mim. Então foi ele que me prejudicou. E nós nos apegamos a detalhes, onde deveríamos entender que amar a Deus sobre todas as coisas está a nossa felicidade. E não ao apego. Nós vamos ver que isso já vem sendo ensinado antes do Cristo. Se nós formos buscarmos
Grandes pensadores já nos traziam esses conhecimentos. Os pré-socráticos já traziam de uma certa forma. Né? Eles explicavam que não queres sofrer, não ame. Mas esse amor não é o mesmo a que o Evangelho nos prega. É a paixão, é aquele amor que nós temos material. Tipo, se eu amo a minha esposa, né, eu sofro por ela. Se ela demora mais de 10 minutos ao chegar no serviço, algo está acontecendo. Então é um apego descomunal. O mundo está acabando porque algo aconteceu, ela está com outro, e isso começa a implantar maus pensamentos no meu ser. Este mau pensamento fará com que eu abra brechas para que os espíritos não tão esclarecidos, os nossos irmãos de envergadura menor, venham a nos influenciar, venham a começar a um ataque de um assédio, primeiramente, obsessivo, que sempre começamos por um assédio. Primeiro abrimos uma pequena fenda e ali eles começam a explorar. Então, no primeiro instante que eles digam, olha, realmente, eu acho que se sua esposa não chegou, o motivo é que pode estar fazendo tal coisa. E se isso nos toca ao sentimento pela percepção das vibrações, pronto. Ali já desencadeia toda uma desarmonia espiritual, toda uma desavença familiar e toda uma proposta de afinidade com esses irmãos que muitas vezes querem nos prejudicar. Pelo apego, por essa estranha moral de não acreditar mais no Pai do que nos meus sentimentos. Isso faz com que os meus sentimentos animalizados tomem conta de mim e eu tenha sempre desconfiança de tudo. Eu desconfio se a minha esposa demora, onde muitas vezes houve um imprevisto no seu trabalho, mas eu já desconfio. Quando ela chega de vez, ela diz boa noite, eu digo depende, porque depende a resposta do porquê que ela demorou, não for satisfatório ao meu entendimento, ao meu gosto. A minha falta de entendimento sobre o porquê que ela demorou. E aí eu causo muitas vezes, dentro do meu lar, uma grande desarmonia. É onde simplesmente foi, o ônibus atrasou, ou estragou, teve que substituir, a empresa tive que fazer um pouco mais de hora extra, enfim, casualidades do dia a dia que acontecem. E nós muitas vezes não entendemos. Nós nos apegamos a saber tudo sobre a matéria que quer nos oferecer, mas não as coisas espirituais. Nós vivemos nos apegando no tudo que é meu. O meu tênis, a minha meia, o meu carro, a minha casa e o Cristo. Não. Liberta-te de todos esses sentimentos. Vive para o Pai. Tem tudo que você necessita, mas tenha em mente do que o valor maior é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se nós temos o nosso planejamento reencarnatório, nós temos todo uma busca de melhoramento, nós temos todo um comprometimento dizendo, olha, eu preciso reencarnar porque eu não me aguento em mim mesmo. A minha consciência liberta da matéria, eu fiz muita coisa errada, eu preciso neutralizar um pouco. Então, o corpo físico vai adormecer por instantes as minhas dívidas, mas eu preciso pagá-las. Imploro para reencarnar. Mas sim, o que você irá fazer? Quais serão, na verdade, as tuas virtudes? Eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo. Porque no nosso planejamento reencarnatório nunca está em questão, porque eu quero ser muito rico, porque eu não vou sofrer, ou eu quero sofrer muito, quero ser muito pobre, porque eu vou pagar, não. Porque a educação do espírito está no que ele irá buscar o seu melhoramento, o que ele irá fazer para se tornar um espírito melhor. E aí começam as provações, olha, você precisa deixar de ser tão ciumento, olha, você precisa deixar de prejudicar tal irmão, olha, você ficou devendo isso. E aí você vai vendo com o que você consegue estudar aquilo. E daí nós aceitamos tudo. Não, eu preciso, eu quero reencarnar, eu quero tudo nessa. Os benfeitores amigos, sabendo da nossa deficiência, dizem, não, tudo não tem como. Não vai conseguir, eu acho, pagar nem o juro que você der, mas tudo bem, vamos tentar só o juro, né? As dívidas depois. E daí nós viemos com essa proposta. E ao primeiro instante que somos testados, nós já nos apegamos. E aí nos apegamos à nossa chupeta, nós já nos apegamos à minha primeira mamadeira,
bonequinha que é minha, a minha mamãe que é só minha, o meu papai que é só meu, e aí nós já vamos treinando. Onde nós deveríamos ter o dever de, como espíritos mais esclarecidos, mediante o uso do Evangelho, de auxiliar esse irmão, dizendo: olha, não é teu, olha, divide, olha, entenda que um dia vai deixar de ser teu, olha, e assim nós já irmos educando esses pequenos irmãos e nos educando também. Porque quando aquela xícara que cai no nosso lar quebra, quebrou. Não há como retorná-la, pois ela se quebrou. Teria que comprar outra, buscar outra. É mais um passo rumo ao progresso. É mais um passo rumo à evolução, vamos dizer assim, porque talvez aquela xícara já fosse uma xícara muito antiga, pesada, grossa. Hoje tem xícaras mais leves, talvez suportam melhor a caloria. Então, progredimos. Mas nós nos apegamos ali e não entendemos a lei do Criador, que é a lei do progresso, a lei do trabalho, a nossa melhoria espiritual. E nós ainda nos apegamos nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, na forma, muitas vezes, de colocar a mesa. Eu gosto assim, mas e o meu irmão que eu tenho convívio? Será que ele gosta da mesma maneira? Será que é assim? Ou será que eu devo respeitar a forma também que ele gosta? Sim, mas e se estiver fazendo algo errado, muitas vezes questionamos? Bom, aí nós temos a moral. A moral a que o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos auxiliar para guiar a humanidade, que vem nos nortear. Essa luz do Evangelho que o Cristo nos deixa, o Consolador prometido. Essa terceira revelação que diz: olha, vocês vão esquecer de tudo que eu ensinei. Vocês vão deturbar tudo que eu expliquei. Vocês vão, eliminar, porque as paixões vão começar a aflorar. Vão fazer mau uso do que eu ensinei. Então eu vou enviar o Consolador para que vocês voltem a entender tudo o que eu já falei. Como vocês vão ter sofrido bastante, vocês também vão ter aprendido, vão ter progredido com a dor. E esse Consolador vai trazer de uma forma mais simples o que eu estou tentando explicar agora. E o Consolador vem explicar para nós, e assim sabemos nós, que essa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita, vem nos aliviar as dores, mas através do entendimento racional. Quando eu começo a entender que a estranha moral que Kardec usa propositalmente, como esse texto, estranha moral, porque como pode Jesus ter falado ao diabo? E isso já é descartado pela sua trajetória, pelos seus ensinamentos e pelos estudos feitos. Os estudos, Kardec já fez essa busca e nos trouxe. Veja o magnânime dessa doutrina maravilhosa, que esse codificador, muitas das respostas ele já foi em busca e já nos trouxe pronto. E ainda muitos de nós vamos ler e nos apegamos à letra. Nós tomamos ela para si, para fazer o uso dela conforme a nossa interpretação. Mas não conforme o nosso entendimento e busca. Muitas vezes o cristianismo, eu poderia usar. Como pode o Cristo usar desta palavra? E cabe a nós, muitas vezes, entendermos que essa palavra é uma tradução que não condiz com aquilo realmente a que o Mestre nos ensinou. Mas nos apegamos, veja que a nossa pequenez evolutiva é tanta que nós nos apegamos ali, naquela vírgula, para nos defendermos. Nos apegamos em todo o entendimento do Evangelho, muitas vezes na vírgula, para nos defendermos, dizendo: então eu posso fazer, então é diferente. Eu me defendo porque a minha envergadura moral já é para não cumpri-la. E eu busco formas de entendimentos e interpretação para não seguir. Porque se a lei de Deus está na nossa consciência, as Escrituras são mero auxílio para que nós venhamos a buscar o nosso melhoramento. Mas nós precisamos. Porque pela nossa falta de entendimento, pela nossa falta evolutiva, muitas vezes, de buscar o entendimento, falta evolutiva que eu digo pela nossa pequenez, de atinharmos
para o progresso. E aí nós buscamos, nas pequenas palavras, a nossa reforma. Porque é através da leitura que nós vamos fazendo a higienização mental. Nós podemos não acreditar, mas cada vez que nós pegamos uma obra salutar, cada vez que nós pegamos uma obra cristã para ler, e ali traz dentro da sua moral o entendimento de amar ao próximo, de entender a compreender as dificuldades a que eu passo hoje, é um reflexo de que eu tenha transgredido as leis lá atrás e venho hoje, muitas vezes, sanar essa dívida, e cada vez que eu vou lendo, eu vou refletindo. E essas leituras que eu faço, elas vão higienizando. E assim no mecanismo da mediunidade, André Luiz vai nos dizer, eu vou higienizando, e eu vou limpando, e eu começo a refletir sobre isso que eu estou lendo. A primeiro instante, pouco me diz. Numa segunda instante, a que eu vou revisar a leitura, isso já começa a me tocar. Opa, eu não tinha lido dessa forma. E muitas vezes, na terceira, ou até depois de muitas, nós vamos ver que agora eu consigo entender o que aqui está escrito. Porque nós vamos tirando o vizinho, eu vejo aqui isso. Eu começo a deixar as coisas materiais um pouco fora da minha reflexão, do meu entendimento, da minha busca de melhora espiritual. Isso quer dizer, me afastando da brutalidade da matéria, encontrando o espírito mais liberto, eu começo a entender. E aí vem a frase, a máxima que todos nós conhecemos, né? Que nos trouxe o sábio: conhece-te a ti mesmo. Então, quando nós começamos a refletir dentro de uma leitura, nós começamos a entender, buscar, eu não entendi, eu volto à página, eu vou de novo, eu volto, ali já está sendo feita uma asepsia. E quem se aproxima de nós? Aqueles espíritos que querem nos auxiliar, aqueles a que eu estou receptivo, aqueles que eu estou vibrando ou tentando alcançar essa vibração mesmo falha, eles se aproximam de nós. E é nesse instante que nós estamos dispostos a encontrar o entendimento. Então, a estranha moral é entender que o Cristo de maneira nenhuma fala em odiar o nosso irmão, ou melhor, a nossa mãe ou os nossos familiares, mas ele fala para amar a menos, que também não quer dizer que não devemos amar, mas esse a menos é dentro do contexto da sua língua épica, que também quer dizer devemos amar ao Pai acima de todas as coisas. Se nós tivermos dificuldades em tudo que aconteça, devemos amar ao Pai acima de todas as coisas. Um pequeno exemplo para nós caminharmos para o nosso fechamento, que nós vamos encontrar em Jó, que nós falamos da paciência de Jó, que é no Antigo Testamento. Nós vamos ver ali que ele foi provado a todo instante e ele nunca deixou de acreditar em Deus. Então vejamos que ele amou a Deus acima de todas as coisas. Foi tirado a casa, a fazenda, os animais, a família, os filhos, tudo foi tirado. E ele não blasfemou contra o Pai. Ele amou a Deus sobre todas as coisas. E ele tinha o entendimento de que se algo estava acontecendo para com ele, ele sabia que somente Deus saberia por quê. E ele ali estava como um simples servo disposto a superar as suas dificuldades e dar o testemunho de Deus. É esse testemunho que Jesus nos pede. É realmente nas provações, naquele momento que nós temos que dar o testemunho e nós fraquejamos. Nós temos velho jeitinho, que nem vemos muitas vezes, desculpa, mas para abrir um parênteses, no próprio movimento espírita, no próprio círculo familiar nosso, ou enfim, conversando com amigos, nós dissemos, eu sei, pois mas eu não sou santo, né? E está escrito, mas veja, eu não sou o Xi, veja, eu não sou o Divaldo, ou tantos outros nomes que nós conhecemos da doutrina espírita. Eu não sou o Allan Kardec, que tinha, a intelectualidade de copilar, eu não. Nós buscamos o escapismo para não fazermos o que é correto. Chico sofreu o que sofreu e ele só conseguiu o que conseguiu através da busca do seu melhoramento.
Mesmo nessa reencarnação, a que nós o conhecemos, ele teve o seu sofrimento, e muitas vezes físico, e não foi à toa. Aqueles que buscarem um pouco mais entenderão que são resgates passados ainda que ele trazia. E ele sofreu para resgatar, mas não desviando do caminho. A proposta de buscar o seu melhoramento, amar ao próximo, trazer a boa nova. E assim somos nós. Nós buscamos os capítulos. Eu até queria, mas eu não consigo, porque eu ainda não sou santo. Estou lá na casa espírita, né? Pois é, eu não consigo, uma hora eu tenho que ir lá. Não é simplesmente um esclarecimento. É a centelha para o despertar do Evangelho através do estudo, mas é em mim. É numa casa de oração séria, numa casa cristã, que traz os ensinamentos e a palavra do Cristo para que me toque. Que toque o coração e dê à luz a razão. Pois a lucidez fará com que eu comece a entender as coisas e com o auxílio de obras salutares que vão me guiando o caminho, eu vou me tornando um espírito melhor. Não é com pouco esforço ou com muito, é com a vontade mesmo de querer buscar. Quando nós começamos a equilibrar e colocar medidas de muito e pouco, nós vamos ver que é dito para nós que com simples esforço, não é que os Espíritos nos dizem, nós conseguiríamos aprender a amar. Com simples. Então nós conseguimos colocar na força, mas não na ação. E é dito que conhece o verdadeiro espírita, né? Pela vontade, pela tendência de querer mudar os seus maus hábitos, de domar esse animal que está dentro de si e buscar o seu melhoramento. O que quer dizer isso, Cristo? Que todos nós somos falhos. Não sou eu não consigo, olha, está escrito isso, não. É buscar. O espírita falha, mas ele sabe que eu errei. Paciência. Mas eu sei que errei e vou buscar melhorar. Não, eu sei que eu errei porque eu sou falho. Porque eu sou um espírito atrasado. Porque o coitadismo não nos serve mais. Nesse momento, desse mundo de regeneração, esse mundo que estamos tentando alcançar, deixar um pouco esse mundo de prova, né? Que pegar esse mundo um pouco melhor, esse mundo, nós vamos ver que nós temos que buscar um melhoramento mesmo. Não cabe mais eu dizer, eu li, é o próximo, é isso, ele fez para mim, então... Eu tenho que buscar o melhoramento, eu tenho que ter essa vontade. Eu errei, eu sei que eu errei, então eu vou buscar melhorar. O Evangelho me diz assim, vou tentar fazer. Quando nós tivermos dificuldades, mas só acontece... Não acontece comigo, acontece com todos que estão buscando o seu melhoramento. Então, eu devo superar essa minha dificuldade. Que Deus me dê força, que os bons espíritos possam estar a me auxiliar a superar essa dificuldade. Mas está difícil, tá. Mas é só, não é só eu. Tem mais ainda. Eu peço a Deus para que me auxilie. E se for da vontade de Deus e o meu esforço e merecimento, eu vou superar essa dificuldade. Com ardor, com a labuta que eu me propus nessa reencarnação. Como dito lá no início da nossa exposição, nós estamos aqui para buscar o nosso melhoramento. Cada reencarne, cada vez que nós viemos sofrer as dores físicas nessa matéria pesada, é para chamar a nossa reflexão. Quando nos dói, é que algo está errado. E quando algo está errado, nós devemos refletir. E quando nós vamos pedir ajuda, vamos nos ligar ao Pai. E se muitas vezes não estamos conseguindo, está difícil a concentração, vamos ler. Pegamos uma obra para ler. Nós vamos ver que ele vai nos aliviando. Não consigo fazer uma oração, mas eu vou lendo algo salutar e vou vendo, olha, isso parece cair para mim. Olha, é isso mesmo. Nós vamos vendo que, aos poucos, nós vamos novamente buscando a nossa concentração. Nós vamos nos libertando das coisas físicas e nos direcionando aos bons pensamentos, para que nós possamos tomar sempre o bom caminho com o auxílio dos benfeitores amigos. Então, meus irmãos, a mensagem do capítulo 23, que nós conversamos um pouco desta noite, que aqui diz o tema, quem não odeia seu pai e sua mãe, né? Na estranha moral, no capítulo 23, é odiar os pais, né? Abandonar o pai, abandonar a mãe, os filhos, deixar os mortos, enterrem seus mortos.
Eu não vim trazer a paz, assim, a guerra, né? A divisão, assim como ele disse, né? Porque pai contra mãe, contra filho, essa divisão é dada a explicação aqui que nós conversamos, que muitas vezes dentro de um lar não nos entendemos no mesmo pensamento, no mesmo entendimento religioso. E o Cristo, que é aquele que o segue diferente de quem esteja à sua volta. Então, muitas vezes, se o nosso pai não tem esse entendimento, se a nossa mãe, a nossa esposa ou filhos, mas nós temos, nós não podemos dizer que nós não sabíamos. Mediante uma dificuldade, nós devemos seguir firmes. Eu fiz porque todos fizeram, não nos cabe mais. Pois se somos cristãos, nós sabemos. Eu estou aqui neste lar, com essas dificuldades, com esses familiares, mas eu devo seguir ao Cristo. Isso muitas vezes está quando nós lá estamos tentando montar uma família. E quando nós já temos o entendimento do Evangelho, dos ensinamentos cristãos, é muito importante que nós venhamos buscar um pouquinho desta atenção. Rapidamente, para que nós venhamos a entender, quando conhecemos alguém, devemos ver se realmente está disposto a acompanhar. Nós seguimos Cristo, nós seguimos Cristo. Muitas vezes conhecemos um irmão que está disposto a caminhar ao nosso lado nesse plano encarnatório e ele diz, não vai lá, não faz isso, eu faço aquilo, para com isso. E aos poucos isso vai nos minando e vai nos afastando. E assim sabemos de muitos irmãos que deixaram de seguir a caminhada de Cristo, os ensinamentos do Mestre Jesus, para amar mais a esposa, o pai ou a mãe do que a Deus. Vejamos que amar o Pai acima de todas as coisas. Eu agradeço muito a paciência de vocês por terem escutado esta noite. Que todos nós possamos ter um ótimo retorno para nossos lares, levando essa luz, essa paz, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Sabemos que vamos estar errando muitas vezes, mas vamos nos recobrar do que nós ouvimos, do que nós estamos buscando, do que nós aprendemos e começar de novo. Começar sempre no caminho do bem e do amor. Uma boa noite a todos. Foi muito bom o trabalho do nosso irmão Álvaro, para a gente refletir bastante reflexões. E a gente então agradece o esforço dele por estar aqui junto com essa família, que possa estar sempre conosco, a gente agradece muito. E agradecemos também a presença de todos. E vamos então agora fazer a nossa prece para nós encerrarmos. Então vamos fechar os olhos e vamos então somente agradecer por mais essa noite, esse banquete espiritual, de estarmos aqui reunidos. Que todos nós possamos ter muita paz, muita harmonia e sair daqui com um propósito de melhoramento, de muita fé, de muita esperança, de perseverança, de disciplina perante as leis, perante as virtudes que devemos todos praticar, que o Cristo nos legou. Agradecemos por tudo, Senhor, pela saúde que temos, por estar aqui, pelo alimento espiritual, material, que é importante também, pelo por tudo aquilo que temos que nos é necessário à nossa vida. E que possamos, Senhor, voltar para nossos lares com esta alegria, com este propósito, de que possamos nos tornar melhores a cada dia, para um mundo melhor dentro de nós mesmos. Assim, Senhor, então damos por encerradas as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja.